A alma enfraquece, o corpo cansa, parece que tudo acabou. Fica comigo até o final do vídeo. Deus tem uma palavra para o teu coração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações do vídeo. Eu quero começar lendo um versículo muito conhecido que diz assim, em Filipenses 4, e o versículo 13, Filipenses 4 e 13, que diz assim: Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Eu acho que você já ouviu muito esse versículo. E esse versículo ele é muito conhecido. E geralmente o pessoal coloca na loja, coloca no seu expediente de trabalho, na sua casa, não é verdade? Mas é uma palavra muito forte e que vai falar muito ao seu coração. Eu quero que você comece esse vídeo dando um like aí no vídeo. Você vai começar assistindo dando um like. Em nome de Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é assim? Esse versículo, ele não diz que nós podemos tudo. Mas esse versículo, nós declaramos que podemos em Cristo Jesus. Esse versículo é uma declaração. Alguém declara. Alguém está falando que vai conseguir. E quando você declara, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Deus ele te honra. Porque a partir do momento que você confia, você vence. A partir do momento que você declara, você encontra força. A sua força é Jesus. E essa semana eu cheguei em uma oficina e vi esse versículo. E estava ali, na parede, logo na entrada. Tudo posso naquele que me fortalece. E quando você vê aquela mensagem, você já logo percebe a fé daquele dono, daquele gerente ou daquele empresário, o responsável, né, pelaquela loja, pelaquela oficina. Quando você lê, você já sabe que ele abriu aquele expediente com muita fé. Ele abriu aquela loja, ele abriu aquela oficina com muita fé. Imagina Deus, quando nós abrimos a nossa boca e declaramos, tudo posso naquele que me fortalece. Declare comigo hoje, porque você vai conseguir. Nunca diga, eu não consigo. Nunca diga, eu não vou vencer. Abra sua boca e diga, tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Êxodo. Êxodo, capítulo 14 e o versículo 16, que diz assim: E tu levanta a vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio
do mar em seco. Essa passagem fala: o mar se abre. E nós conhecemos como o Mar Vermelho. De verdade, aqui o Senhor fala com Moisés. Aqui o Senhor dá uma ordem a Moisés. E Moisés confia e levanta aquela vara. E o mar se abre. Logo aqui no 25, no 21, diz assim: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. E toda aquela noite, então, o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. E o 22 diz: e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. Glória a Jesus. Uma história que ninguém passa desapercebida, não é verdade? A travessia do Mar Vermelho. Deus, ele fala para Moisés levantar a vara, e Moisés obedece à voz de Deus. E quando obedecemos a Deus, recebemos o milagre. Quando Moisés atravessa ali aquele mar, está ali do seu lado direito e do seu lado esquerdo um muro de águas. E quem estava sustentando aquele muro de águas? O nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo pode. Então por que você não pode? Então por que dizer eu não consigo? Por que dizer eu não vou conseguir? Eu não tenho mais força. Deus é quem te dá a força. Quando você declarar, quando você profetizar que você vai vencer, Deus ele vai te honrar. Quantos, abrem a sua loja, não sei, sua oficina, não sei, e muitas vezes é decepcionado. Ele não consegue alcançar a vitória. E já outros, no mesmo lugar, conseguem. A gente não tem poder, mas a gente pode usar a nossa fé. Você pode usar a sua fé. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei qual é o teu problema. Qual é o problema que tem te entristecido. Sabemos que há momentos, em que a alma da gente fica fraca e o corpo fica cansado. Mas quem é que dá a força para a gente se levantar novamente? É Deus. É Deus que nos dá a força. Ele aparece quando você menos espera. Ele te renova quando você diz: eu só vou até aqui, eu não consigo mais. Aí quando você percebe, você está novamente tentando. É o Espírito Santo de Deus te dando força, te renovando, porque você declarou vitória. Você declarou que ia vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele chega para te dar vitória. Ele chega e te surpreende quando você menos espera. Imagina a situação daquele povo de Israel.
quando perceberam que o povo de Faraó vinha atrás dele. E quando eles olham para frente, está um mar vermelho, está um mar imenso. E quantos pensaram, acabou, não tem mais jeito, é o fim. Mas Moisés, ele confiou em Deus. E ele clama ao Senhor. Ele clama ao Senhor, pedindo ao Senhor ajuda. Pedindo ao Senhor, e agora? Moisés, ele clama, pedindo a Deus uma saída, uma solução. Então, não te preocupa se o vento tem soprado bastante, se a situação está tão difícil. Ele é quem te sustenta, é Ele quem te dá sabedoria, é Ele que te dá força, é Ele, só Ele e apenas Ele. O nosso Deus, Ele é fiel. E não importa qual foi o vento, qual foi a tempestade, o que aconteceu, não importa. Sabemos que para nós é o fim, mas para Deus não é nada. Deus, quando Ele se levanta ao teu favor, ao meu favor, Ele faz o que a gente não pode fazer. Pode ser longo o caminho, mas Ele está com você. O povo de Israel estava ali clamando. O povo de Israel estava ali. E agora? Como é que vai ser? Como iremos atravessar? Acabou. Iremos morrer. Imagina aquela cena. O povo de Faraó já estava contando vitória. O povo de Faraó já estava ali sorrindo, mangando do povo de Israel. Porque eles também avistaram o mar. E eles, quem sabe, já estavam comemorando a vitória. Mas Jesus mudou o quadro. Jesus mudou a situação. Jesus fez o milagre. E por que você acha que a sua situação vai ficar assim? Porque você acha que tudo que você está passando não tem mais saída, que não aguenta mais, que não tem mais jeito. Deus, Ele vai fazer. O milagre vai chegar. E vai ser de repente. Imagina aquele povo vendo aquele mar se abrindo no meio. E até que ele chegue lá, o Senhor sustentando aquelas águas em pé, aquele muro em pé. Atravessar em um caminho no meio do mar seco. Aos seus pés seco. Havia ali um mar imenso e de repente abriu-se um caminho. Assim Deus Ele vai fazer. Quando você menos esperar, você vai se surpreender. E o nome do Senhor será glorificado. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Escreva aí, eu vou conseguir. Eu vou vencer. Deus, Ele vai te honrar. Ele vai tirar as pedras do caminho e vai te dar a vitória. Que Deus te abençoe.